Olá, seja bem-vindo. Essa aula agora, nós vamos falar sobre a disciplina em sala de aula e a orientação educacional pautada na palavra. Esse tema ele surge diante dos desafios do professor hoje com a disciplina em sala de aula. É um tema bem difícil de lidar, é complicadinho, porque muitas vezes nós temos aqui professores de diferentes idades. É diferente lidar com professores de educação infantil ou de Fundamental 2. São conflitos diferentes que acontecem em sala de aula, mas a palavra de Deus ela é uma só. E ela vem para orientar, para corrigir, para aperfeiçoar o caráter, seja da criança de educação infantil ou do nosso adolescente de Fundamental 2. Então, nossa intenção aqui é nós conversarmos sobre como tem sido aí na sua escola, como foi minha prática quanto professora e trazer algumas ideias práticas, aquilo que eu vivi, daquilo que nós aprendemos e estudamos. Então, esse tema ele surge por conta disso. Se você tiver a oportunidade de ler o livro do Rubens Cartacho, Disciplina e Educação, ele traz alguns dados sobre o tempo que nós perdemos em sala de aula, chamando atenção, conversando, resolvendo os conflitos em sala de aula. Então, durante a semana, nós temos 5 dias letivos. O que acontece? Ele diz que se nós somarmos todos esses tempos que nós paramos para solucionar conflitos, é como se nós perdêssemos um dia de aula. Então, nós damos 4 dias de aula, mas um dia de aula nós acabamos tendo que parar e conversar, solucionar algum conflito, tirar da sala, leva para a coordenação, leva para o que algumas escolas têm, o SOI, de atendimento ao estudante. Então, é um tempo que se nós pararmos para olhar o nosso planejamento, não teríamos esse tempo para perder. Temos tantas atividades, principalmente utilizando a metodologia da EP, são tantas pesquisas, tantas coisas que podemos fazer e muitas vezes isso nos desgasta, nos desanima, porque muitas vezes preparamos aulas, vamos tão animados para a sala, chega na sala, às vezes a gente nem consegue fazer a atividade que planejamos, porque aconteceu uma briga, teve um desentendimento, tem algum aluno que tem uma dificuldade em obedecer, em seguir as orientações. Então, diante desse cenário que nós vivemos hoje, é que surge esse tema. Então, se você não me conhece, eu sou Sara Guterres. Esse ano, agora em 2024, completa 12 anos que eu trabalho com a metodologia, com a abordagem educacional por princípios. Trabalhei durante 10 anos em sala de aula. Estou indo já para o 4º ano aqui na editora, servindo e ajudando você, escola, com o uso do nosso material. E diante dessa experiência que estive, tanto dentro em sala de aula, como também visitando algumas escolas, conhecendo o que cada uma de vocês fazem com muita excelência, eu quis trazer essa temática hoje. Então, para um momento de inspiração, eu gostaria que nós lêssemos o versículo de João 10:27, que fala: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Para esse versículo, você vai assistir um vídeo agora, que vai aparecer na sua tela, que vai tratar um pouco sobre este versículo. One more time. Oh, one is... Louder! Tika, 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 tika! Tika, 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 tika! Tika, tika! Tika, 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 tika! Ayoko! Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo!
my God! I can't believe this! Oh my God! Did she hurt first? Oh my God, this is amazing! This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God! Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. I can't believe the video. Legal o vídeo, né? Quando você assiste, chega a ser um pouco engraçado, porque várias pessoas vêm, chamam as ovelhas, e as ovelhas continuam ali, né? Como se nada estivesse acontecendo, continuam se alimentando, como se ninguém estivesse chamando. E é legal que quando chega o pastor e chama as ovelhas, então não sei se você percebeu no vídeo, mas umas orelhinhas começam a levantar, uma cabecinha primeiro, identificando a voz, e normalmente uma ou duas dão uma iniciativa, e aí vem todo mundo pro pastor, e aí ele caminha pro lado, as ovelhas seguem, ele caminha para o outro, as ovelhas seguem. Então, esse mostra exatamente o versículo que nós lemos, que as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. E eu queria trazer um pouquinho desse cenário da ovelha e o seu pastor, como nós, professores, com os nossos alunos. Como conquistar o coração do nosso aluno para que ele possa ouvir a nossa voz? Como que eu vou fazer para que ele escute, se atente àquilo que nós estamos orientando e nos siga? Porque nós estamos ali como mestre, como pastores, para cuidar, trazer orientação para aquele aluno que está num processo de desenvolvimento. Então, como que nós conseguimos isso? E hoje, nessa aula, eu quero trazer para vocês alguns pensamentos e mostrar como que o ensino de princípios, ele não se limita apenas a uma decoração de sala de aula ou no momento de 4 passos que a gente faz, né, o raciocinar através dos princípios, mas como o ensino de princípios também nos ajuda a conquistar o coração do nosso aluno e que ele possa nos seguir e nós termos, né, esse contato amável, de ensino entre aluno e professor. Então, quando nós falamos de disciplina, segundo Webster, ele fala que a disciplina, ela é educação, ela é instrução, ela é cultivo e aperfeiçoamento, fala sobre sentimentos corretos, moral e hábito, fala sobre submissão a autoridades. Então, a disciplina, uma disciplina, né, dentro de uma cosmovisão cristã, ela precisa cultivar o aperfeiçoamento. Será que as nossas conversas ou com nossas, muitas vezes, ações, tira o recreio, tira a educação física, perde a brincadeira, será que essas ações que nós muitas vezes achamos que estamos trazendo uma disciplina, está trazendo aperfeiçoamento ao nosso aluno? É algo para a gente pensar. E a segunda palavra que nós vamos definir é princípio. Princípio é a fonte, a origem, a primeira causa, uma raiz. Ela é um rudimento e uma semente. Vamos parar e pensar, né? Semente não é algo que nós semeamos e no mesmo dia, né, já dá fruto e já temos ali uma planta pronta. É algo que demora um tempinho. Então, quando nós falamos de uma disciplina por princípios, não é algo que acontece de forma simultânea. É algo que vai de um tempo, mas que com certeza dá frutos. E nós temos alguns versículos, eu vou falar alguns, você anote e depois você pode ler. Então, anote, por favor, Provérbios 25, 28, Provérbios 29, 21, Provérbios 29, 15 e Provérbios 22, 15, né? E tem um desses versículos que fala que a criança entregue a si mesmo, ela é a vergonha do seu pai, né? Ou da sua mãe, da sua família. E eu sempre brincava na escola que a criança entregue a si mesma, onde ela não tem os seus limites, ela não tem orientação,
faz o que quer, ela é a vergonha da professora. Não sei se você já passou por uma situação de passeio, de fila, né? Que às vezes dá vontade de dizer, esse não é meu aluno. Já deve ter acontecido com você, comigo já aconteceu. Porque uma criança entregue a si mesmo, ela causa vergonha. E nós queremos livrar o nosso aluno disso. Não só da nossa vergonha, mas da sua própria vergonha. Quando nós estudamos, né, dentro da pedagogia, dentro das faculdades, foi nos mostrado algo muito bonito, como a criança no centro de todo o processo de aprendizagem. Mas quando nós colocamos à luz da Bíblia, esse versículo fala que a criança ela não pode ser entregue a si mesma. Ela precisa ser orientada. Então, aquilo que a gente aprendeu lá na faculdade, onde a criança como um centro, ela faz tudo sozinha, nós vamos precisar deixar de lado para trazer a luz da palavra de Deus. Tem um versículo que eu gostaria de destacar, que é Provérbios 6, do versículo 20 a 23. Ela é a versão da Bíblia Viva. E ela fala assim, jovem, obedeça sempre o seu pai e a sua mãe. Nunca deixe de seguir os conselhos da sua mãe. As ordens de seu pai e os conselhos de sua mãe são uma lâmpada para iluminar o caminho da sua vida. Quando seus pais castigavam vocês, eles estavam querendo lhe mostrar a direção certa para uma vida feliz. Eu dei uma resumida, né? Peguei algumas partes importantes deste versículo, mas eu quero focar neste final. Quando os pais castigavam, nesse sentido de falar de disciplina, né? Não estamos falando de violência física aqui, estamos falando de disciplina. Eles estavam querendo lhe mostrar a direção certa para uma vida feliz. E lembra que eu comentei sobre, né, o que é disciplina? Ela é para aperfeiçoar? Eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Será que a forma que eu corrijo, que eu oriento, que eu busco a disciplina em sala de aula é apenas para solucionar o momento daquele conflito? Ou essa minha disciplina aponta uma direção certa para uma vida feliz? Porque nós, como professores cristãos, que estamos alicerçados na palavra, buscamos a excelência, nós não pensamos só no hoje, nós pensamos a longo prazo. Então, nós precisamos que a disciplina que nós fazemos em sala de aula, a correção, a orientação, ela aponte um caminho. Por isso que nós precisamos repensar o tirar a educação física, né? Os pobres professores de educação física que ficam sem os alunos sem culpa, né, professores? Ou as professoras ficam na coordenação com aquele aluno. A gente gera tantos outros momentos, gera raiva, tristeza, ódio no coração da criança, gera muitas coisas, menos um caminho para uma vida feliz. Então é isso que eu gostaria de falar. E a gente vai pensar agora um pouquinho sobre os 7 princípios, mas pensando como que o ensino desses princípios, aponta para uma vida feliz. Então, nosso primeiro princípio que nós vamos trabalhar para ajudar os nossos alunos em disciplina em sala de aula. E disciplina, não gostaria que nós tivéssemos aquela ideia de crianças sentadas na mesa em silêncio. Não é isso. Nós estamos falando daquele vídeo que a ovelha segue o seu pastor. Então, como que nós conseguimos alcançar o coração da criança e alcançarmos ela ao ponto de nós direcionarmos e elas nos seguirem? Então, é essa a ideia de disciplina que nós estamos falando, tá bom? E aí, vamos falar então como que o ensino da soberania nos ajuda nisso. A soberania nos ajuda a levar a criança a compreender que todo o poder para a vida se encontra em Deus e flui por meio daqueles que Ele designou para representá-lo. Então, pensa que a soberania é de Deus, a autoridade é Deus, e essa autoridade ela flui através das pessoas que Ele colocou na terra para o representar como autoridade. Então, nós como professores precisamos representar isso em sala de aula, a autoridade que Deus constituiu. Isso a criança ela entende quando ela reconhece a soberania de Deus e que Ele chamou você, professor, e Ele o capacitou e Ele o escolheu para estar em sala de aula exercendo um papel de autoridade. E eles também precisam reconhecer isso
nas outras pessoas, nos coordenadores, nos diretores, as pessoas que estão lá para cuidar. Então, pais e professores são comissionados por Deus para fluir esse poder, essa autoridade que vem de Deus e flui em nós e através de nós. Então, esse princípio de soberania precisa ficar claro com esse entendimento. Deus é soberano e Ele escolheu pessoas para estar aqui na Terra, para representar a sua autoridade e liderança e governo. E eu preciso estar debaixo dela. E um dos recursos que nós temos, e você também encontra na nossa plataforma para usar, é o gráfico de autoridade. Principalmente com as crianças menores, onde como que essa ideia fica um pouco abstrata. No gráfico de autoridade, vai aparecer agora na sua tela, ele vai mostrar Deus como autoridade maior e Deus, ele traz os pais para ser autoridade e os pais levam até a escola, que são os professores. Então, de uma forma muito visual e criativa, você pode fazer isso em sala de aula para que a criança entenda esse fluir da autoridade. Deus, pais, família, escola, professores. E aí a gente tem lá um material que pede para colocar a turma, né? Para eles entenderem, ou uma fotinho dele, né? Para entender como que chega isso até ele. Então esse é o princípio da soberania. Entender que Deus é soberano, é autoridade sobre nós. E Ele colocou pessoas na terra para exercer esse governo e autoridade. O segundo princípio que nós precisamos ensinar aos nossos alunos quando falamos de disciplina é o caráter. Porque o caráter, ele fala sobre uma marca, ele fala sobre uma imagem, algo que deixa, né, registrado. Normalmente na escola, você vai ver o caráter com a digital, a marca, né? Porque fala de uma representação de Jesus em nós. Então, quando nós falamos de caráter, não adianta falarmos de grandes sermões e, como a gente viu no início, perder um dia da semana só falando como que o nosso aluno tem que se comportar. Mas quando nós trazemos Jesus como um modelo de se seguir e de viver, nós estamos ensinando sobre caráter. Porque Jesus deixou uma marca. Qual é a marca que nós queremos deixar? Quando forem falar do João, da Maria e do Pedro, o que vocês querem que falem de vocês? Querem que as pessoas falem que vocês são estudiosos, são bons alunos, são dedicados, são excelentes no que fazem? Ou são alunos que só dão trabalho para a professora? Qual é a marca que você quer deixar? Vamos dizer, né? A fama que você quer deixar. Então, caráter, e ele é algo que, como eu falei lá no início, é uma semente. Ele não vai ser da noite para o dia, mas é algo que vem do trabalho. Por isso que a palavra-chave do caráter é trabalho. Porque o caráter não é algo que nós alcançamos do dia para a noite, mas é algo que precisa ser trabalhado em nós, até alcançarmos, né, o modelo de Jesus. E aí, então esse caráter no dia a dia, na conversa, nas brincadeiras, nas atividades, na forma como a criança organiza o fichário, né? Se as folhas explodem quando abre o fichário, ou se ela tem um padrão de excelência e organização, isso são momentos para trabalhar o caráter. Na organização da sua fila, no momento do lanche, no momento da educação física, do recreio, na hora de arte, onde mexe com aquelas tintas, né? Isso são momentos para trabalhar o caráter. Você vai moldando e a criança vai criando a sua marca. Então, em vez de ficar dando muito tempo de sermões, de conversas, invista em momentos em que a criança vai desenvolver o caráter. Que ela não fique apenas ouvindo você, mas faça brincadeiras, dinâmicas, atividades, onde ela vai ter a oportunidade de ser trabalhada no caráter. Então, esse é o nosso segundo princípio. Nosso terceiro princípio é o mordomia. E esse padrão de pensamento, ele começa quando nós compreendemos a grandeza e o favor divino de Deus em nossas vidas e naquilo que Ele confia a nós para cuidarmos. Então, Deus é um supremo proprietário, Ele é dono de todas as coisas, mas Ele confia a nós para cuidarmos.
Então, disciplina é quando eu faço um passeio por um zoológico, por um parque, por um museu, uma biblioteca, que nem nós fazemos. A criança precisa sair da sua escola com o entendimento de que o ambiente onde eu estiver, eu sou mordomo. Por isso eu não vou sair correndo, não vou estragar as coisas, eu não vou causar danos, né? Estragar um museu, alguma peça, porque eu sou um mordomo aqui. Deus é dono de todas as coisas e eu preciso me comportar aqui de forma de cuidar e zelar pelo que está ao meu redor. E isso também você pode levá-los a praticar isso. Então, eu vou sempre frisar isso. Evite o sermão e a fala no abstrato, mas proporcione momentos onde ele vai precisar exercer a sua mordomia. Então, o quarto princípio é da individualidade. E esse é algo que nós precisamos conversar bastante, porque um dos problemas que nós enfrentamos diante de uma sala que tem problemas de indisciplina é o bullying, são as brigas, as ofensas, e isso causa muitos problemas em sala de aula. Então, a criança entender a individualidade, ela evita esse tipo de conflito, porque quando ela olha para o seu colega como criação de Deus, algo que Deus formou com características únicas, eu não posso rir, zombar e fazer piada disso, porque ele é criação de Deus. E quando eu brincava com os meus alunos, né, brincava, falava, ai, meu aluno é uma obra de arte, olha só, é uma obra que Deus pintou, que Deus criou. Trazia esse tipo de linguagem, trazia uma ideia de que eu não posso mexer com isso, eu não posso brincar com isso. É uma obra de arte que Deus fez. Então, quando acontece esse tipo de desentendimento, algo que eu fazia com os meus alunos e que era bem engraçado, eu fiz tanto com a educação infantil como fundamental, é quando acontece esses momentos de briga e eles falam, ela é feia, ela é chata, ela não quer ser minha amiga, e a criança já chora, né? O professor já está lembrando de algumas situações. Quando eu ia resolver com eles, ia conversar, eu sempre perguntava, o que a Bíblia fala sobre o seu colega? Fala que ele é chato? Fala que ele é feio? Fala que ele é narigudo? Fala algo a respeito disso? E eles, não falam. Então, o que você vai dizer pra ele? E era engraçado, porque ele sempre falava assim, ai, prof, ele é lindo. Então, ele é lindo. É isso que você precisa dizer pro seu colega. Você precisa dizer o que está na Bíblia. Porque muitas vezes, nós professores, no calor do momento onde acontece alguma briga, nós erguemos a nossa voz, chamamos a atenção, dá um abraço, pede desculpas. Mas nós não apontamos o caminho perfeito, não aproveitamos o momento para aperfeiçoar. E o que é o momento de aperfeiçoar? Mostrar o que a Bíblia diz. Então, não perca essas oportunidades para apontar o caminho. E aí, o que liga a individualidade é o princípio da aliança. Porque quando nós entendemos que somos únicos e temos características únicas, nós vamos aprender a conviver em aliança, viver em grupo, viver, juntos em sala de aula. Então, esses dois princípios, eles caminham juntos nesse momento de entender. A aliança, quando a criança internaliza bem esse princípio, ela não vai brigar, ela não vai bater, ela não vai desrespeitar você como professor, porque ela sabe que ela está ali para viver em aliança com você. Então, esses princípios caminham juntos e ele é um princípio que ele promove o compromisso coletivo. E aqui tem uma frase do Rubens Cartaz que ele fala que é um princípio forte aliado para promover o compromisso coletivo acima das vontades pessoais para um fim maior. Então, esses tempos eu vi um vídeo onde um professor, isso acontece com os professores de adolescentes, Fundamental 2, ele traz os alunos para frente e ele pede para que os alunos compartilhem um pouco da sua vida, os seus medos, os seus traumas, os seus momentos difíceis. E aquela conversa foi trazendo uma outra visão de que eu tinha do colega. Porque eu achava que ele era chato, que ele era brabo, mas conhecendo a história dele, eu tô entendendo por que ele é assim. Então, muitas vezes, a gente só quer resolver com dar um abraço, pede desculpas, ou a gente fala Deus não gosta, Deus fica triste, Deus fica brabo, e nós perdemos esse momento de ensinar os nossos alunos a pensar no coletivo, como diz assim,
pensar acima da vontade pessoal. A minha vontade pessoal era fazer uma brincadeira, era fazer uma piada, mas vale a pena? Então esse princípio de aliança e individualidade caminha junto dessa forma. E o princípio do autogoverno, eu acho ele muito interessante nós fazermos um comparativo. Qual é a diferença de nós ensinarmos uma criança a ter autogoverno e qual é a diferença de ensinarmos uma criança a se controlar? Porque a gente usa muito essa frase, né? Se controle, sente, não fale, fique em silêncio, controla essa boca, controla esse corpo, né? Controla essa mão. Mas, diante da metodologia que nós usamos na escola, nós não aprendemos sobre controle, nós aprendemos sobre autogoverno. Vai aparecer então agora na sua tela uma tabelinha de comparar. Qual é a diferença de autogoverno e de controle? Então, quando eu vou ensinar o meu aluno, eu quero que ele aprenda a se controlar ou quero que ele aprenda a se governar? E talvez pareça que é só diferença de palavras, mas na verdade não. Então, aí está aparecendo algumas palavras de comparações. Então, no autogoverno, eu ensino os limites para o meu aluno. No controle, ele é omisso e ele apenas obedece, muitas vezes sem entender. No autogoverno, o temor do Senhor é cultivado. No autogoverno, estamos sujeitos uns aos outros. No autogoverno, nós trabalhamos do interno para o externo. No autogoverno, nós pensamos o modo de pensar e depois o modo de agir. No autogoverno, a criança aprende a dirigir as suas vontades. No controle não é assim, não. O controle, ele é do externo para o interno. Eu quero corrigir as ações, mas eu não corrijo e não oriento a criança o modo de pensar. E a gente que estuda a EP, existem, né, lá no livro Primeiro Olhar, ele nos ensina isso, que nós precisamos sempre partir do pensar, do refletir para a ação. Então isso precisa ser ensinado aos nossos alunos. Porque muitas vezes tirar um recreio, né, colocar de castigo, senta na cadeirinha e não brinca, nós estamos apenas corrigindo um fator externo, mas a gente não está mudando o interno e o modo de pensar. Então nós estamos colocando a criança sentada para ela se controlar, mas nós não estamos oportunizando a ela um momento para ela aprender a desenvolver o autogoverno. Então, pense um pouco na sua forma de orientar os seus alunos, tanto coordenação quanto professor em sala de aula, se você está ensinando controle, se está sendo apenas corrigir as ações externas ou se é autogoverno, pensar do interno para o externo. Então, esse autogoverno e o controle, nós poderíamos ter uma aula apenas disso, sobre como ensinar os nossos alunos a desenvolverem o autogoverno ou o controle. Mas nós vimos aqui que pela comparação nós precisamos ensinar o autogoverno. E aí vamos para o último princípio de semeadura e colheita, onde a criança precisa, né, a nossa criança, adolescente, junior, entender que para toda ação tem uma reação. Então, por isso é importante sim que você, coordenação, professores, estabeleça combinados e como vai organizar para que ele saiba que uma atitude ruim levará a uma consequência ruim. Então, em sala de aula a gente organiza isso, mas gente, de uma forma, por favor, pautada na palavra de Deus. Lembra, eu vou falar bastante disso durante o vídeo, que aponte para um caminho feliz e que traga aperfeiçoamento. Porque muitas vezes naquele momento de corrida em sala de aula, nós só queremos resolver, queremos que a criança pare de chorar, queremos que o adolescente fique quieto e escute, e aí nós ficamos parando várias vezes durante a semana, perdemos um dia de aula ao longo, né, das mais ou menos aí 40 semanas de aula letiva. Olha quanto tempo a gente perde. Então, invista no início do ano, no ensino desses princípios, que ao longo do ano, como a semente que a gente falou no início, ela vai trazendo frutos. Então, esses 7 princípios que nos ajudam. Então, as nossas soluções de conflitos em sala de aula ou na sala de coordenação, ela precisa ser pautada na palavra de Deus. Então, como eu falei,
O que a Bíblia diz a respeito do seu colega? O que a Bíblia diz a respeito do seu professor? Você está agindo conforme a Bíblia está falando? E isso vai tocar o coração e vai tocar a mente. Outra coisa interessante que eu vivi, e eu já contei isso em algumas capacitações, mas eu gosto muito de contar essa história. Eu tive uma aluna na educação infantil, no infantil tinha 5 anos, e ela tinha muita dificuldade de relacionamento com os colegas, ela era um pouco agressiva. E eu já tinha feito tudo que a pedagogia tinha me ensinado, tudo que os cursos já tinham feito, e nada dava resultado. Até que um dia eu levei ela para a coordenação, eu falei para minha coordenadora, eu falei, olha, está difícil. E ela falou, deixa aqui comigo. E eu saí, fiquei na porta só observando, e a minha coordenadora falou, né, aluna, mostre a sua mão. Aí ela mostrou assim a mão, mostre a outra. E a coordenadora foi fazendo carinho na mão dela e conversando assim, como o Espírito Santo fala. E foi tocando assim na mão dela e perguntando, quem criou essa mão? Ela, foi Deus que criou. Ela, ai, que linda a sua mão, né? Por que será que Deus criou a mão? Isso, gente, numa conversa muito tranquila. Por que será que Deus criou a sua mão? Ah, Deus criou para brincar, para comer, para escrever, para pintar. Ela foi falando. Ela, legal. Você acha que Deus criou para bater e machucar? Não, professora, jamais. Não, Deus não criou a mão para isso. Ela falou, então, por que você usou sua mãozinha para isso? Aí, gente, eu vi, parece que deu aquele estalinho, assim, fez um plim, aquela luzinha abriu, né, para a criança. E ela então parou, pensou, ela falou, então eu não posso bater, eu não posso machucar, a minha mãozinha não é para isso. E aí ela voltou para a sala de aula e esse princípio, esse ensino foi uma semente e foi crescendo, crescendo. Hoje ela é uma moça, ela já está quase no 9º ano se formando, indo para o ensino médio. Não muito difícil, mas já até passou de mim em altura. Mas eu olho para ela e me orgulho hoje da menina que ela é. E quando eu lembro da sua história, eu pude ver que foi semeado algo no coração dela. Outra ferramenta que nos ajuda em sala de aula é a Constituição. A Constituição que nós combinamos no início, trazemos à luz da Palavra de Deus. Desde a criação, Deus trouxe, né, orientações, regras. Desde o Jardim do Éden já tinha a Constituição. Não podia comer daquela árvore, o fruto daquela árvore. Depois nós vemos toda a história, Moisés, vemos o restante da história na Bíblia, Deus trazendo orientações. Então a Constituição de sala, ela é muito importante. Só que a Constituição de sala, ela precisa trazer sentido e significado. Ela precisa, como nós aprendemos, trabalhar a mente e o coração para que as atitudes possam ser transformadas. Se a mente não for transformada, a atitude não vai ser transformada. A Bíblia fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então, se não mudar a mente, não vai ter transformação. Então, nós precisamos que a nossa constituição de classe, ela não venha falar apenas de atitudes, mas ela aponte também modo de pensar. E eu já contei também essa experiência, eu faço questão de repetir, de um ano em que eu estava fazendo a constituição de sala, também estava com uma turma muito ativa, né? Como a gente brinca, uma turma muito ativa, animada, comunicativa. E eu estava com essa turma e parecia que a constituição era só um enfeite, não fazia sentido. Se eu tirasse ou colocasse, parecia que não daria em nada. E um dia eu orei e falei, Deus, me ajuda com a constituição de classe. Eu queria que eles entendessem as regras da sala. E então eu tive uma ideia que eu creio que foi inspirada pelo Senhor, que eu fui ler a Bíblia e o que eu vi? Que Jesus resumiu todos em apenas 2. Amar a Deus e amar ao próximo. Então eu levei essa constituição para a sala e essa então foram apenas as 2 leis da minha sala. Amar a Deus e amar ao próximo. E eu fiz uma cruz bonita, com TNT, com EVA, com glitter, algo bem legal para as crianças. E todos os conflitos que aconteciam em sala de aula, eu abria a Bíblia e falava, você amou a Deus e o seu próximo quando você agiu assim? E cada ano eu fui tendo novas ideias. Eu já compartilhei com vocês também um ano em que Deus deu a ideia de vós sois a luz do mundo.
Então eu enchi a sala de aula de luzinhas pisca-pisca, fiz uma decoração toda sobre luz, escrevi esse versículo e eu falei: a nossa constituição de classe é brilhar a luz de Jesus. Essa é a nossa regra aqui da sala. E a partir dessa, nós fizemos, a constituição a partir desse versículo. E isso gerou significado para as crianças. Eu trabalhei a mente e coração. Eu preciso brilhar Jesus através dos meus estudos, das minhas atividades, daquilo que eu faço. Eu preciso brilhar. Então hoje a nossa aula, nós já vamos para o nosso encerramento, é incentivar você, professor, coordenador, diretor de escola, a nós pensarmos na disciplina como algo que aponte o caminho certo, aponte um caminho feliz, que traga o aperfeiçoamento e que trabalhe do interno para o externo. Nesse momento eu gostaria de que você comentasse aí no chat, pensando nessa aula, qual foi a ideia que você teve? Qual foi a ideia que você pensou de atitudes, de conversas, de dinâmicas, de atividade? O que veio à sua mente para ajudar os nossos alunos com a disciplina? Para que eles possam viver aquele vídeo, como ovelhas ouvir a voz do pastor. Escreva agora no chat e que a nossa equipe vai estar respondendo você. Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação e declarar sobre o seu ano, um ano abençoado, onde os seus alunos entenderão quem eles são em Cristo Jesus e desfrutarão de uma vida como o Senhor planejou. E que você, professor, possa ser inspirado a ter atitudes que vão trazer transformação na vida dos seus alunos. Eu agradeço e estou à disposição para ajudar vocês nesse tema durante o ano. Um grande abraço e Deus abençoe.